E aí, beleza? No meio da cidade, criaturas zumbis conhecidas como Rotters estão matando e comendo pessoas por toda parte. Todo mundo corre para se esconder, mas uma repórter tenta continuar cobrindo o evento. No entanto, os Rotters logo a alcançam e matam tanto ela quanto o cameraman. O caos e a destruição continuam se espalhando pelas ruas, enquanto os Rotters mostram uma certa inteligência quebrando janelas para alcançar as pessoas escondidas. Uma mulher tenta ao máximo evitar o perigo enquanto fala com sua filha ao telefone, mas infelizmente um Rotter começa a persegui-la e ela também é comida. Tudo isso começou há 4 horas. Zoe, uma estudante de medicina, e seus colegas estão em um laboratório onde um professor pede teorias sobre como o corpo em decomposição à sua frente morreu. Zoe reconhece como influenza, mas não identifica o tipo. Momentos depois, o professor pede que Zoe colete uma amostra de sangue de um paciente com um nível anormalmente alto de anticorpos. Zoe segue as ordens, mas não fica feliz ao ver Max, um paciente irregular obcecado por ela. Assim que Zoe começa a coletar a primeira amostra, Max começa a dizer coisas assustadoras, não aceitando um não como resposta. Para desgosto de Zoe, ele até fez uma tatuagem com o nome dela no braço, e quando Zoe termina de coletar as amostras, Max toca sua coxa, deixando-a desconfortável. Felizmente, sua melhor amiga entra na sala a tempo de expulsar Max. Depois, Zoe vai a uma festa organizada pelos estudantes de medicina. Ela ouve que estão guardando barris de cerveja no necrotério e vai lá para ajudar a levar os barris para a festa. Lá dentro, ela não vê ninguém e avança com cuidado, até ser surpreendida por um corpo em movimento. Mas é apenas um colega de festa fazendo uma brincadeira. Ele pega o primeiro barril e sai enquanto Zoe pega o segundo. Nesse momento, Max aparece e começa a agir de forma assustadora, ignorando os protestos de Zoe ao dizer que eles têm uma conexão. Assustada, Zoe grita por ajuda e Max a golpeia, fazendo-a cair. Ele se joga em cima dela e começa a tirar suas roupas e começa a lamber o rosto de Zoe. Mas o corpo em decomposição da aula acorda e ataca Max. Zoe imediatamente corre de volta para a festa, alertando todos sobre um tipo de monstro. Ninguém a leva a sério até que o professor, também infectado, morde um estudante. O Rotter do necrotério também aparece, matando mais pessoas. Os participantes da festa gritam e começam a correr, enquanto as criaturas continuam se alimentando ou vomitando no rosto das pessoas. Zoe escala uma janela e tenta salvar sua melhor amiga, mas o professor logo a alcança e morde seu pescoço. Mais Rotters saltam sobre ela para se alimentar, e Zoe vê sua melhor amiga sendo comida e infectada antes de fugir. 5 anos depois, o mundo é um lugar muito diferente. O surto de Rotter se tornou uma pandemia global e os poucos sobreviventes vivem em campos de refugiados especiais. Zoe conseguiu sobreviver chegando a um desses campos, mas foi designada para o Bunker High Rock, uma estação militar de inteligência e reconhecimento nas montanhas. A base é cercada por cercas e os soldados atiram nos Rotters que se aproximam. A missão de Zoe é coletar informações sobre os Rotters para os centros de controle e prevenção de doenças, embora não tenham ouvido deles há 1 ano. O Tenente Miguel acha que a pesquisa de Zoe é uma perda de tempo, mas ela permanece otimista e continua pesquisando soluções com sua assistente Elise. Seu conhecimento médico também a tornou a médica da base. Uma manhã, ela verifica uma criança chamada Lily, que ainda está doente apesar de já ter recebido remédios. Depois de um exame minucioso, Zoe corre para se encontrar com Miguel e o conselho para informá-los de que Lily tem pneumonia bacteriana. Zoe quer ir com uma equipe ao seu antigo laboratório na universidade para buscar suprimentos e salvar a vida de Lily. Inicialmente, Miguel recusa, explicando que é muito arriscado ir além da área usual de busca por apenas uma pessoa. Furiosa, Zoe aponta que a infecção pode se espalhar pelo bunker e matar os poucos sobreviventes. Então Miguel não tem escolha a não ser concordar. Após a reunião, Baca, irmão de Miguel e namorado de Zoe, a visita. Eles começam a se beijar e quando as coisas estão prestes a esquentar, Zoe se lembra do ataque de Max e impede Baca de continuar sem explicar o motivo. No dia seguinte, Zoe parte com 2 equipes lideradas por Baca. Há alguns Rotters mortos fora da base, mas na maior parte do caminho não vem mais nada. No meio da viagem, um dos carros quebra de repente
repente, forçando-os a parar e consertá-lo. A floresta ao redor é bastante densa e eles não veem os Rotters se aproximando, então precisam se apressar. No entanto, a noite cai e o veículo ainda não está consertado. De repente, eles ouvem rugidos e barulhos vindos da floresta, o que os deixa tensos. Felizmente, terminam de consertar o carro e todos correm para dentro. O veículo falha em ligar e um Rotter aparece na janela. Mas antes que uma horda os alcance, os carros finalmente partem e a equipe sai em segurança. Algumas horas depois, eles chegam à universidade e Baka divide sua equipe em grupos. Metade fica de guarda na entrada e a outra metade escolta Zoe pelo prédio. Eles veem sangue e coisas quebradas por toda parte, mas felizmente a farmácia está trancada e segura. Zoe sabe a senha e a abre, permitindo que a equipe pegue muitos remédios para o bunker. Ao sair, Zoe encontra seu antigo laboratório e para enquanto a equipe segue em frente. Ela pega suas fotos antigas e um monte de coisas que podem ajudar na sua pesquisa. De repente, uma porta dos fundos se abre e um Rotter aparece. Zoe atira uma vez para assustá-lo antes de correr de volta para o corredor, fechando a porta atrás dela. Então ela atira mais algumas vezes por precaução e corre, deixando cair seu laço de cabelo no processo. Isso é encontrado pelo Rotter do laboratório, que acaba sendo Max. Ele cheira o laço e o reconhece imediatamente. O som dos tiros alerta outros Rotters no prédio, que saem à procura de humanos, até caindo das escadas. A equipe de Baka também ouve o barulho e sai procurando por Zoe, felizmente encontrando-a primeiro. Eles se preparam para sair, mas os Rotters logo os alcançam e pulam em Frank. Mordendo rapidamente seu pescoço, os outros conseguem derrubar o Rotter, mas mais criaturas aparecem e também atacam Frank, que diz à equipe para sair sem ele. Enquanto os outros correm para fora do prédio, Frank usa seu último suspiro para atirar e esfaquear o máximo de Rotters possível. Na manhã seguinte, a equipe volta ao bunker sem saber que Max veio com eles escondido debaixo de um carro. Enquanto Miguel e os guardas estão distraídos com o relatório de Baka, Max aproveita a chance para escapar despercebido. Miguel os repreende por perderem um soldado e a namorada de Frank insulta Zoe, culpando-a pela perda. Entre as árvores, Max se esconde e observa algumas crianças brincando com uma bola do lado de fora da cerca. Logo, um guarda faz as crianças entrarem, mas uma fica para trás porque a bola rolou para longe. Quando ele está prestes a se afastar demais, o guarda o encontra e manda entrar, prometendo pegar a bola para ele. Max rapidamente pula no soldado e o mata em segundos. Em seguida, ele corre para o bunker, conseguindo entrar despercebido antes que as portas sejam trancadas. Há muitos soldados ao redor, então Max se esconde nos dutos de ar e usa o cheiro do laço de cabelo para rastrear Zoe. Enquanto isso, Zoe corre para dar o remédio para Lily. No caminho de volta para seu quarto, Max finalmente a vê e começa a segui-la, mas ele congela quando vê Baka chegando primeiro. O casal conversa e compartilha um beijo, o que deixa Max furioso de ciúmes. Ao mesmo tempo, na sala de manutenção, o pai de Lily ouve um barulho nos dutos e pensa que é um rato. Ele sobe nos dutos e encontra Max, que imediatamente o ataca. Momentos depois, a mãe de Lily, Wendy, vai procurar seu marido e vê sangue na tampa do duto. Quando ela abre, o corpo do marido cai e ela grita antes de correr. Infelizmente, Max a segue e a joga contra os armários antes de arrastá-la pela perna. Enquanto isso, Zoe verifica Lily, que está se sentindo melhor. Max volta para os dutos e observa, esperando. Quando Zoe sai do quarto, Max aparece e bloqueia seu caminho. Zoe imediatamente começa a correr e consegue ativar o alarme de intruso antes que Max a encurrale contra uma porta trancada. Ele levanta a manga para mostrar seu nome, fazendo Zoe finalmente perceber quem ele é. Então Max a empurra contra a porta, mas não a morde, apenas a apalpa. Nesse momento, alguns soldados aparecem e abrem fogo, derrubando Max. Zoe de repente age como um escudo e pede para não matarem Max porque ele está vivo e inteligente. Então ele é a pista que ela precisa para sua pesquisa. Baka joga uma rede nele e com a ajuda de seus companheiros, eles acorrentam Max no laboratório. Quando Miguel fica sabendo disso, começa a repreender imediatamente. Então Zoe prova que isso é um avanço, oferecendo seu braço a Max, que não a morde. Zoe tem certeza de que algo no cérebro dele ainda funciona e pode ajudá-la a produzir
produzir uma vacina. Miguel ainda não acredita, mas a namorada de Frank ouve isso e pede para manter o Rother para que a morte de Frank não tenha sido em vão. Relutante, Miguel deixa Zoe ficar com Max, mas ordena que os soldados atirem ao menor sinal de problema. Algum tempo depois, Elise e Zoe estão olhando algumas varreduras dos sinais vitais de Max e descobrem que certas partes do corpo dele estão mortas, mas o coração, os olhos e o cérebro ainda mantêm função humana. Para entender por que elas precisam de uma amostra de sangue, Elise mantém a arma em punho enquanto Zoe se aproxima de Max, fingindo flertar, e pega a amostra enquanto ele lambe seu rosto e diz seu nome. Mais tarde, naquele dia, Baca verifica Zoe e deixa Max ainda mais irritado. Zoe explica que o sangue de Max tem um nível alto de hormônios, o que poderia possivelmente parar o vírus. No entanto, ela não consegue dizer qual glândula hormonal é responsável, então precisa de amostras do vírus de outros Rotters vivos para encontrar as diferenças. Baca não gosta muito da ideia, mas Zoe o convence de que não há escolha. Eles esperam até escurecer o suficiente para pegar as amostras sem contar a Miguel. Baca leva uma equipe até o portão principal e cuidadosamente deixa um Rotter entrar, que é imediatamente dominado e segurado. Zoe rapidamente tira uma amostra de sangue e Baca atira na cabeça do Rotter. Eles deixam mais um Rotter entrar, mas enquanto Zoe tira a segunda amostra, mais e mais Rotters se juntam no portão. Eventualmente, os soldados não conseguem segurar mais e os Rotters invadem, atacando os homens para se alimentar e matar sem hesitação. Os outros soldados abrem fogo e matam alguns Rotters antes de correrem de volta para os carros. Elise está no volante e antes que possa sair, um Rotter morde seu braço. Os Rotters veem os carros saindo e começam a segui-los. No bunker, Miguel está procurando por Zoe e vê Max, notando o nome esculpido no braço dele. Isso faz Miguel pensar que Max é amante de Zoe e que ela está mantendo ele por razões pessoais. Nesse momento, o alarme soa e Miguel corre para a entrada do bunker onde os carros estão chegando. Ele e outros soldados atiram nos Rotters para mantê-los afastados, conseguindo fechar o portão antes que eles pudessem entrar. Então Miguel grita com todos e nota a mordida de Elise. Então ele pega sua arma. Zoe aponta que a infecção ainda não se espalhou e levará tempo porque não foi uma mordida na cabeça, então sua vacina poderia curá-la. No entanto, Miguel duvida que a vacina vá acontecer e atira na cabeça de Elise. Zoe, furiosa, começa a gritar também e Miguel aponta a arma para ela, mas Baca o acalma. Antes de sair, Miguel dá a Zoe 12 horas para terminar seu experimento antes de matar Max também. Baca segue Miguel até seu escritório, perguntando sobre sua atitude. Miguel fala sobre o nome no braço de Max e insinua que Zoe tem motivações pessoais. Confuso, Baca vai ver Zoe, exigindo uma explicação. Zoe finalmente confessa o que Max fez com ela e como ela tem que conviver com o trauma resultante. Ela está magoada com a falta de confiança de Baca e vai embora. No laboratório, Zoe continua sua pesquisa, enquanto dois soldados trazem uma bebida para ela. Um dos soldados chega muito perto de Max para insultá-lo, fazendo Max agarrar seu pescoço e bater sua cabeça na parede. O outro soldado imediatamente o separa e Max aproveita a chance para roubar a chave da corrente. Depois que os soldados saem, Max continua chamando o nome de Zoe e dizendo que ela é dele, mas Zoe o ignora e continua trabalhando. Algumas horas e vários testes depois, Zoe confirma que o sangue de Max mantém o vírus sob controle e pode ser usado como vacina. Mesmo aqueles já infectados poderiam combater o vírus antes que ele chegue ao cérebro. Nesse momento, Max finalmente se solta com a chave e começa a estrangular Zoe, que pega um frasco de produtos químicos e joga no rosto dele antes de correr. Ela encontra os soldados e os manda para o laboratório, apenas para descobrir que Max já se foi. A equipe soa o alarme novamente, dizendo aos civis para permanecerem na vila. Lily fica assustada e vai procurar um adulto, apenas para encontrar o Andy transformado em Rotter. Começa uma perseguição e Lily tromba com um soldado, que é atacado por o Andy e imediatamente mordido. Lily fica encurralada, mas antes que o Andy possa matá-la, Max aparece e mata o Andy primeiro. Na vila, Miguel diz aos civis que tudo está sob controle para mantê-los calmos, então ele ordena à equipe de Baca que mate Max, mesmo que a vacina não esteja pronta. Enquanto isso, Zoe está
procurando por Lily e segue um rastro de corpos pegando uma arma de um soldado caído. Eventualmente, ela descobre que Max sequestrou Lily e quer Zoe em troca da criança. Zoe ameaça se matar e um furioso Max quase mata Lily, mas Zoe abaixa a arma e Max libera Lily. Enquanto a menina se esconde debaixo de um veículo, Max captura Zoe pelo cabelo e depois abre os portões para deixar os Rotters entrarem. Algumas criaturas tentam morder Zoe, mas Max a protege. Nesse momento, os soldados chegam e abrem fogo, matando tantos Rotters quanto podem. Miguel rapidamente atira em Max, que solta Zoe. Um Rotter encontra Lily, que sai correndo do bunker, e Zoe a segue. Enquanto Max também o segue, os soldados continuam atirando nos Rotters, mas infelizmente há muitos deles. Os Rotters cercam o guarda na porta e o matam, permitindo que avancem para dentro do bunker e comecem a matar civis. Pessoa após pessoa cai morta, enquanto os dois guardas lá tentam ao máximo matar o maior número possível de Rotters. Logo, eles estão todos mortos, mas um dos soldados foi mordido no pescoço, então seu parceiro não tem escolha a não ser atirar na cabeça dela antes que ela se transforme. No portão principal, Baka é mordido no braço antes de derrubar o último Rotter. Miguel fecha os portões e Baka tenta impedi-lo por causa de Zoe, então Miguel ameaça atirar nele. De repente, dois Rotters saem do esconderijo e pulam em Miguel para se alimentar das suas entranhas. Um terceiro ataca Baka, que luta e consegue atirar nele antes de disparar nos outros dois. Os Rotters caem, mas é tarde demais para Miguel. Quando Baka reabre a porta, outro Rotter aparece e morde ele novamente antes de ser morto. Enquanto isso, Zoe encontra Lily e elas se escondem na estufa. Max as vê pela janela e corre para dentro, seguindo o cheiro de Zoe. Ele encontra sua jaqueta em uma mesa, mas é uma armadilha. Zoe sai de um monte de terra e o ataca com uma faca de jardinagem, abrindo seu estômago antes de decapitá-lo. Depois, Zoe e Lily voltam para dentro e encontram Baka, que está prestes a se matar. Mas Zoe o convence a esperar porque a infecção ainda não se espalhou, então ela tem tempo para terminar a vacina. Momentos depois, no laboratório, Zoe dá a Baka sua primeira tentativa de vacina. Felizmente funciona e agora ela pode usar os anticorpos dele para produzir ainda mais. Então Zoe envia uma mensagem pelo rádio convidando as pessoas a virem para o bunker para receber a vacina. Os sobreviventes já estão reconstruindo e tem mais esperança para o futuro agora. Terminando assim Dia dos Mortos, filme de terror e ficção científica de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.